A comunicação já se consagrou como uma área de estudos dentro das ciências humanas. No entanto, os posicionamentos acerca de sua natureza continuam na academia. A crítica da comunicação leva em conta a condição de cientificidade ou não, esquecendo questões relativas à sua emergência histórica. Ela virou algo natural, um dado que a crítica não busca de fato apurar. O cientista social Francisco Riediger discute o surgimento da comunicação como um projeto contemporâneo que busca cada dia se firmar como um saber cientificamente fundamentado. O autor inicia o texto retomando a discussão feita pelo filósofo francês Michel Foucault sobre a diferença entre ciência e saber. Importante baliza para entender como um conceito de menor importância adquiriu a função de um campo de pesquisas. Para Foucault, quando houve um esgotamento dos grandes modelos teóricos, ocorreu a necessidade de a crítica relativizar seu objeto último, a verdade. Os saberes instituídos, que hoje denominamos como ciências, adquiriram um poder hegemônico de determinar regimes de verdade. A ciência alcançou a condição de regime de verdade que valida outros regimes de verdade. Os saberes dominados, que não são considerados científicos, são vistos como ameaças ao progresso. Eles nascem da tradição e da experiência comum e não usam os mesmos sistemas de validação que os das academias. Seus detentores até mesmo rejeitam essa associação. É dentro desse conjunto de complexas relações que se estabelece a busca pela transformação da comunicação em uma ciência autônoma, a ponto de haver uma naturalização da própria comunicação. Para Heidegger, abro aspas. De acordo com nossa pesquisa, a comunicação é, em essência, uma invenção recente que tem pouco mais de um século de vida, mas muito rapidamente passou a dominar o nosso pensamento, fora e dentro da academia, na medida em que, entre outras razões, articulou o reagenciamento da figura da propaganda requerido pela consciência de uma era liberal, individualista e democrática. Fecho aspas. A primeira referência ao termo surgiu na Baixa Idade Média, mas só adquiriu alguma relevância na Inglaterra vitoriana. Os empiricistas John Locke e Etienne Bonnot de Condillac trataram, cada um a seu modo, da comunicação. Para Locke, a linguagem foi inventada como resultado da veiculação de ideias. Já para Condillac, o movimento aconteceu de forma contrária. O enciclopedista francês Jean Leron d'Alembert esboçou os princípios de uma ciência da comunicação das ideias. Depois da Revolução Industrial, comunicação era usada muitas vezes no plural, adquiriu o sentido de meios de transporte e veiculação de informação. Suas primeiras apropriações acadêmicas ocorreriam por meio dos sociólogos estadunidenses Albion Small e Charles Cooley, como pontua Heidegger, abro aspas. Antes deles, Keynes vira no processo de desenvolvimento dos meios de transporte, especialmente os de transporte de informações, que ele chamava de notícias, uma forma de o homem cultivar suas habilidades como ser social, aprimorando suas várias relações com seus semelhantes. Scheffel, por sua vez, sofisticara essa perspectiva, chamando a atenção para o fato de que o desenvolvimento da sociedade, em especial o de sua consciência comum, depende não apenas da contínua criação de símbolos, mas da permanente inversão de veículos capazes de permitirem o relacionamento intelectual entre as pessoas ao envolverem conhecimento, julgamento e decisão. Fecho aspas. Para Small, a base da sociedade era o desenvolvimento de órgãos de produção e distribuição de riquezas, sua coordenação e sustentação. A comunicação buscava a influência psíquica sobre os indivíduos. O conteúdo estava para o espírito, como a forma estava para a matéria. Os aparatos técnicos e agências de comunicação tinham o papel de materializar e transportar os símbolos dos impulsos psíquicos. Os mecanismos de comunicação davam uma maior dimensão orgânica à sociedade moderna. O resultado era a associação entre novas formas de sociabilidades.
As fontes de influência sobre a sociedade constituíram-se como globais e múltiplas. Essas avaliações criaram um consenso otimista no início do século XX. A imprensa ocupou um espaço vital nessa época. Para Riediger, abro aspas, associados ao nascimento do consumo de massas e à difusão dos institutos democráticos, estavam emergindo fenômenos novos, como a imprensa popular, a indústria de anúncios, as práticas de publicity e os serviços telegráficos de utilidade pública. De início, percebidos e elaborados no registro da imprensa e suas circunstâncias, e apenas secundariamente da comunicação, que abrangia os transportes e suas vias, após a guerra, esse campo de experiência, todavia, passou a ser discutido a partir de outra figura, a da propaganda, enquanto a discussão sobre a opinião mudavam de foco da liberdade e do progresso para o controle e a manipulação. Fecho aspas. A Segunda Guerra Mundial foi um marco decisivo para que o otimismo da comunicação caísse por terra. A imprensa assumiu cada vez mais um caráter mercadológico e passou a manter relações diretas com os poderes estatais. A própria imprensa se constituiu como um poder extraestatal, que, quando manipulada, podia gerar consenso favorável ou desfavorável a certas ideias políticas. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Lembrando que esse vídeo aqui vai estar na playlist de comunicação, já tem um vídeo lá sobre esse tema. Caso você goste de ciências humanas e história, esse daqui é o canal. Vamos continuar. A crítica à comunicação passou a discutir os processos de seleção, distorção e supressão de notícias na imprensa. A propaganda adquiriu a centralidade. Era um importante fator na modificação da opinião pública. Sobre a intervenção da imprensa nesse quesito, não houve unanimidade, como afirma Riediger, abro aspas. Grosso modo, formaram-se dois partidos a respeito do assunto. Os setores politicamente conservadores e tecnocráticos predicaram a necessidade e a legitimidade das práticas de propaganda, seguindo uma posição exemplarmente elaborada por Lippmann e Lesswell. Os setores politicamente progressistas e humanistas antes a denunciaram, passando a negar o combate à sua influência através da educação, conforme fica claro lendo autores como Lunley e Dewey. Fecho aspas. O publicista estadunidense Edward Bernays declarou que a sociedade chegou a um estágio de massificação. Nele, a sociedade abriria a mão de prerrogativas individuais para absorver padrões e condutas que as instituições criariam. A propaganda legitimaria a condução social por uma pequena parcela da população, sem causar grande rejeição ou exercer força para isso. O teórico estadunidense John Dewey fez uma severa crítica à propaganda. Para Dewey, a comunicação era a coordenação das relações sociais por meio de símbolos, e o entendimento é algo prático, nos esclarece Riediger sobre o pensamento de Dewey. Abro aspas. O eclipse do público promovido com o avanço da propaganda pode ser superado com a recriação da democracia, via a conversão de seu aparato em meio de comunicação. A comunicação não se confunde com a propaganda. É diálogo, em vez de discurso, por mais que aquela não exista sem este. Fecho aspas. Para Dewey, a sociedade contemporânea estava numa encruzilhada histórica, os regimes totalitários e a democracia formal. No entanto, ele defendia uma terceira via, o resgate de uma democracia participativa. A comunicação e o desenvolvimento de conhecimento público eram fundamentais nesse processo. As massas precisavam aprender a julgar a solução de problemas por meio de aparatos que promovam a livre comunicação. O coordenador da Fundação Rockefeller, John Marshall, rompeu com a noção de formação da consciência por meio da propaganda. Estimulou a criação de uma teoria geral da comunicação. Para isso, ele mesmo formou um grupo de estudiosos. Porém, com a Segunda Guerra Mundial, o foco do grupo mudou. Nesse período, houve uma dissociação entre propaganda e comunicação.
A primeira era totalitária e a segunda mais democrática, embora também pudesse sofrer manipulações. Foi na década de 1940 que o jornalista Wilbur Schramm fundou o primeiro Instituto de Pesquisa em Comunicação na Universidade de Illinois em 1947. Era o início da institucionalização e academicização da área, antes dispersa, entre as diversas humanidades, principalmente a sociologia. Conclui Ridker, abro aspas. Ironicamente, aconteceu, portanto, que comunicação, em termos de caráter originalmente orgânico ou expressivo, acabou, após a guerra, ao menos sendo adotado como máscara de um entendimento dos processos de relacionamento social, que era predominantemente instrumental na prática. Lazarsfeld e Merton deixam isso muito claro em sua síntese sobre o assunto, observando que a comunicação é a base para uma forma mais sutil de controle social e exploração psicológica das massas por parte do poder econômico. Fecho aspas. Pós-guerra, com as novas tecnologias, a comunicação sofreu grande influência das teorias da informação. O progresso tecnológico passou a condicionar a ação social. O foco agora deveria ser na relação entre o ser humano e a máquina. O matemático estadunidense Norbert Wiener parece ter sido mais otimista nesse aspecto. Seria preciso desenvolver um pensamento cibernético, abdicando dos projetos políticos e filosóficos de outrora. A cibernética revelou-se como um grande fator na elaboração das subjetividades no mundo contemporâneo. A propaganda cedeu lugar à comunicação. O consumismo e a presença hegemônica da mídia instrumentalizaram a comunicação e a propaganda. A emergência do campo da comunicação foi uma emanação utópica e ideológica da superação política da propaganda. Gerou dois novos princípios de vida social capitalista. O primeiro é a indústria cultural, ou seja, cultura vendida em forma de mercadoria. O segundo e mais radical foi a transformação de existência reduzida em informação eletrônica. A comunicação deve ser compreendida como uma construção histórico-ontológica coletiva e anônima. O artigo no qual esse vídeo se baseou foi Teoria e História da Era da Propaganda ao Pensamento Comunicacional, de autoria de Francisco Ridger. Ele é graduado em Comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em História e mestre em Filosofia pela mesma universidade e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. O artigo foi publicado na coletânea Teorias da Comunicação no Brasil, Reflexões Contemporâneas, organizado por Vera Veiga França, Alessandra Aldé e Murilo César Ramos, publicado em 2014 em uma parceria entre a Edufba e a Compos, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Então, para quem acompanhou até o final do vídeo, deixe um like, comente e compartilhe. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria também que vocês deixassem um comentário falando o que é que vocês entendem sobre comunicação. Era mais ou menos parecido com o que foi discutido aqui no texto, ou vocês tinham uma outra visão de comunicação? Como é que ela pode contribuir na construção, da democracia? Então, até o próximo vídeo, pessoal.